Eu gostaria de saber, eu gostaria de saber sobre a questão de mudança de gênero na visão espírita. O procedimento cirúrgico lesa o perispírito e traz consequências para a próxima reencarnação? Segundo a doutrina espírita, nas questões 200 a 202, o espírito não tem sexo. O espírito, na verdade, possui, de certa maneira, experiências que, a depender do tipo de experiência, faz com que ele tenha uma predileção por uma encarnação como homem ou uma encarnação como mulher. E encarnar como homem ou como mulher não é um processo que gera desejos de alteração de sexo. Isso é um fenômeno natural, é a chamada inversão provacional. Nós todos já tivemos várias existências como homens e várias existências como mulheres. Isso faz parte da evolução. Então, a gente oscila dos lados da vida sem que isso justifique que, de repente, a pessoa não se sinta adequadamente posto num sexo que está alinhado com o seu psiquismo. Mas o que acontece? Ocorre um tipo de fenômeno que não é para todos os espíritos, que é quando nós, tendo tido várias experiências num determinado sexo, nós desenvolvemos um acentuado interesse de permanência nesse campo da vida. Então, a pessoa reencarnou várias vezes como homem e a pessoa ama ser homem. E ao amar ser homem, ela começa a desenvolver uma dificuldade para a natural oscilação que existe na vida. Essa é a natural oscilar. O espírito encarna como homem e vive como homem. Encarna como mulher e vive como mulher. E isso não traduz perturbação. Mas quando eu, nessa oscilação que a vida tem entre os campos da sexualidade, eu desenvolvo muito o psiquismo masculino. Quando eu for fazer uma inversão em que eu tiver que nascer como mulher, eu posso trazer a tendência de não conseguir me adequar a essa nova realidade. Isso é uma possibilidade. Isso é possível de acontecer. A pessoa se olha no espelho e diz: eu não me sinto homem, eu sou uma mulher. Odeio o corpo que eu tenho, queria ter um corpo diferente do meu. Essa circunstância, ela não seria o desejado. O desejado seria que a gente conseguisse adequar ao corpo que tem. Eu nasci num corpo masculino, me adapto. Nasci num corpo feminino, minhas cargas hormonais, todo o processo que eu venho vivendo ao longo da minha infância e adolescência facilita com que eu me adeque a esse corpo que eu tenho. Então, comum fazer essa oscilação. Quando o espírito desenvolve uma paixão muito grande, ele pode, eu disse pode, desenvolver uma dificuldade de se adequar ao outro campo da vida. E nessa inadequação, ele pode, por exemplo, escolher viver uma vida sem ninguém. Não, eu prefiro viver sozinho, tenho pouco interesse pelo sexo oposto, vivo bem só. Não quero ter ninguém, vivo a minha vida só e vou levar a minha vida só. Outros, não, eu sou homem, sinto impulsos do campo feminino, mas eu vou levar a minha vida a si mesmo, vou procurar uma pessoa do sexo oposto, casar com uma mulher e vou ter. E muitos mantêm, mesmo com essas dificuldades, um relacionamento com o sexo oposto. Existem aqueles que desenvolvem esse tipo de sentimento, casam com uma pessoa do sexo oposto, mas sentem uma atração muito forte por pessoas do mesmo sexo e às vezes não conseguem manter a fidelidade conjugal. E existem aqueles que, diante da circunstância, não se adaptam ao corpo que têm, não se adaptam, não conseguem se adaptar e fazem a opção por uma mudança de gênero. Então, olha, eu não me sinto mais adequado o meu corpo para mim, meu psiquismo, eu quero mudar. E a pessoa, então, faz uma mudança. Entre esses que fazem a mudança, tem os que fazem essa mudança para manterem uma relação com alguém de sua predileção em regime de lealdade, de amor, e aí vivem uma vida de
recíproco afeto. Mas existem outros que fazem a mudança e não conseguem manter uma relação estável e vivem uma vida de promiscuidade. Diante desse cenário, o que é que a doutrina espírita nos diz? A doutrina espírita nos fala que o maior ponto que a gente tem que ter atenção não é a questão do gênero, mas é a questão da promiscuidade. Se eu sou hétero e sou promíscuo, se eu não sou hétero, mas sou promíscuo, ou se eu mudei de gênero e sou promíscuo, isso é que é mais danoso para a próxima existência. Porque isso cria um vício na alma. E o indivíduo, para se libertar do processo da promiscuidade, é bastante complicado. Porque se eu tenho uma mudança de sexo, eu não me adequo à sexualidade que eu tenho, e eu vivo uma mudança, mas eu elejo alguém para ser o meu parceiro, numa próxima existência, a fidelidade está construída. Então, esse indivíduo, numa próxima existência, podendo ter um corpo feminino, ele encarna como feminino e vive a sua vida dentro de uma certa tranquilidade. E o que é promíscuo? O que é hétero e que é promíscuo? O que é homoafetivo e que é promíscuo? E o que é transgênero e é promíscuo? Esse é que tem mais dificuldades espirituais. Então, dentro da leitura daquilo que o Espiritismo nos dá, a primeira preocupação nossa tem que ser com o exercício da nossa afetividade. As discussões de gênero vêm depois, que a gente vai analisar e ver se isso nos atende ou não nas nossas expectativas emocionais, considerando as questões reencarnatórias, os aspectos dos objetivos da reencarnação, para que a gente tome uma decisão dessa natureza. Mas, antes de qualquer coisa, fidelidade em primeiro lugar, porque ninguém viveria de maneira harmônica com muitos parceiros. A tendência é você machucar pessoas e se machucar também. E tudo que nós dermos aos outros, outrem também nos dará. Portanto, para que não sejamos mutilados psiquicamente no futuro, é fundamental que a gente não machuque os outros, para não levarmos em nós as feridas daquilo que produzimos nas outras pessoas. Fidelidade em primeiro lugar, e as outras coisas vêm depois. Na obra de Kardec não há nenhuma referência ao homossexualismo. Essa expressão homossexualismo ela já não é mais usada, usa-se hoje homossexualidade, que a ideia de homossexualismo dá a tendência de imaginar que seja uma doença. Então, realmente não existe nenhuma referência à homossexualidade. Nós temos as referências sobre igualdade de direitos do homem e da mulher na lei de igualdade, e temos nas questões 200 a 202 as discussões que dizem que o espírito não tem predileção de sexo. Agora, as questões sobre a homossexualidade a gente encontra em várias obras. Eu lhe diria que Vida e Sexo, de Emmanuel, através de Chico Xavier, uma obra magistral sobre a questão da sexualidade, onde os aspectos da promiscuidade ali são apresentados, principalmente no capítulo 26, que é a margem do sexo, capítulo 24, carga erótica, capítulo 6, compromisso afetivo, são capítulos que tratam isso de maneira bastante forte. E a obra Loucura e Obsessão, que é uma obra de Divaldo Franco, Manuel Filomeno é quem assina, é uma obra que trata sobre homossexualidade e sobre a questão da promiscuidade, sobre a questão da manutenção das nossas condições emocionais. Não sei a edição de hoje, mas na edição antiga, a página 296 dessa obra, Loucura e Obsessão, trazia um comentário muito bom sobre a questão de nós nos reservarmos, nos preservarmos a manutenção da nossa integridade emocional para que a gente possa manter o equilíbrio das nossas emoções. Não são obras de Kardec, são obras mantidas, das obras que são obras subsidiárias. Você pode pegar o capítulo 11 da obra No Mundo Maior, chamado O Sexo, onde André Luiz também faz uma discussão bastante interessante sobre a evolução da sexualidade e esse processo de transição de um flanco para o outro no exercício das experiências reencarnatórias. Talvez aí a gente encontre algum material para compor a ideia sobre essa questão.